Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento da Escola Altino Flores. Meu nome é Sonali, atualmente sou diretora-geral da Escola Altino Flores, em parceria com a minha diretora adjunta, Silvia. Bem-vindos ao Conecta Afro, nome dado aos eventos do mês de novembro, em comemoração à consciência negra pela primeira vez na modalidade virtual. Conecta Afro é um evento patrocinado pela Escola Altino Flores e organizado pela professora Luciana Brum, de História. Segundo Newton Damásio Pereira, pensar a história e a cultura dos africanos e afrodescendentes é estabelecer um diálogo com nossa própria história. É fixar um exame daquilo que somos, independentes da cor de nossas peles. Sabemos que negro tem uma história e ela não é apenas recheada de tristezas, lamentações e sofrimentos. Há também uma história e uma cultura, tão rica como qualquer outra. Conhecê-la e valorizá-la significa identificar-se com a própria história do Brasil e com as raízes que formam o povo brasileiro. O perigo de se contar uma única história e a de causar o apagamento de muitos povos e de muitas culturas que tanto contribuíram na formação do Brasil. Por isso, nesta noite, a Escola Altino Flores tem a honra de proporcionar ao público em geral essa live, conhecendo personalidades negras do Brasil, e a convidada da noite é a doutora Juliana Rosa de Souza, mestra em teatro, com dissertação sobre dramaturgia da dança dos orixás de Augusto Molon, doutora em teatro, com tese sobre o tema do teatro negro, discutindo a construção de textos teatrais a partir da autoria negra. Suas pesquisas concentram-se na área do teatro, tendo experiência como docente na área de teorias do teatro, atuando nos seguintes temas: dramaturgia, história do teatro, teatro negro, identidade e diáspora africana. Com vocês, essa grande personalidade negra brasileira, doutora Juliana. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todas, todos, todes, tudo bem? Feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, né, para esse momento, para a gente falar sobre protagonismo negro, né, trazer algumas questões sobre história, cultura negra, né, em especial, a gente sabe que o mês de novembro é o mês da consciência negra, então, que a gente possa, né, abrir, né, o mês aí com muitas reflexões no campo da escola, da educação, da arte também, né, então, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz com a sua presença. Escola Altino Flores, sempre de portas abertas, professora. Obrigada. Só para saber, eu estou aqui. Alô! Alô, Calista vizinha. Eu apareci aqui para não ficar apavorada. Quero dizer, antes de tudo, para a Sonali rir da minha cara, que eu conheço a Ju desde que ela tinha uns 12 anos de idade, acho, não sei se até menos, tá? Lá no Marista, lá, eu conheci ela pequenininha, agora é uma grande mulher, sempre foi uma grande mulher, então é muito orgulho, né, de ouvi-la hoje à noite e ver todo esse processo dela de crescimento como mulher e como professora também. Então, a Ju passou para mim um material que vai ser um visual, que daí vai auxiliando na fala dela. Então, eu vou abrir aqui, vou fazer a compartilhamento aqui para vocês. Então, a Ju vai falando e até fica melhor se vocês quiserem também
ir anotando, né, as informações que são bem interessantes que ela vai trazer. A ideia é trazer justamente aqueles nomes que nem sempre figuram, né, nos nossos livros, na televisão, no cinema, mas que a Ju aí é uma grande estudiosa e está trazendo, então, esse grande conhecimento para todos nós, para todos e para todas nós. Então, vou abrir aqui, então, agora eu vou sair e a fala da nossa querida Ju, com todo o seu conhecimento. Então, gente, Lu, a gente se reencontrando, né, mais uma vez. Que massa, que bom estar aqui. Eu separei, assim, né, alguns nomes, personalidades, né, algumas pessoas que têm trabalhado, que são pessoas negras, atuantes, militantes, e que também atuam em diversos, né, setores, assim, mas eu separei principalmente na área de cultura e de arte, né, para trazer nesse espaço realmente visibilidade, né. Junto com os slides, eu vou falando, eu vou seguindo também algumas anotações, então às vezes vou dar uma olhada aqui nas anotações, porque, né, tem bastante coisa que eu fui separando para a nossa conversa de hoje, e aí eu vou pedindo também que vocês me sinalizem o tempo, porque sabe como é que é, né? A gente começa a falar, então é legal também, aí vão me sinalizando o tempo, né? Para a gente poder ter o espaço da conversa, da troca, que eu penso sempre que esse espaço do debate, do diálogo, ele é muito importante, muito necessário, né? Então é legal ter esse momento de interação também depois da exposição, né? Para começar, eu queria ler um trecho de uma dissertação de mestrado de uma amiga estudiosa da área de história, que se chama Aline Dias dos Santos. A dissertação dela foi na área de história, né? No mestrado na FAED, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e a dissertação dela é sobre iconografia e representação feminina, as mulheres negras nos livros didáticos, né, nos livros didáticos, principalmente ela trabalhando no contexto aí, principalmente pós-lei 10.639, discutindo como que a representação das mulheres negras surge nos livros didáticos, e aí eu quero começar, então, abrindo com um trecho, assim, que acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né, sobre invisibilidade, sobre representatividade, e ela diz assim, compartilhando a história dela, ela diz o seguinte: cresci e amadureci ouvindo que as universidades públicas não eram um lugar para uma pessoa como eu, cria do Capão Redondo, região periférica de São Paulo. Que eu me lembre, nunca sonhei em ter uma profissão específica, mas sempre dizia minha mãe que seria doutora. Esse sempre foi o sonho. Por ser a área da saúde muito bem vista e respeitada nas periferias, em busca do respeito de quem veste branco, cursei enfermagem padrão, onde por metade do curso eu era a única aluna negra no período da manhã. Como moradora de periferia, onde a maioria é negra, comecei a compreender algumas violências que eu sofria naquela instituição. Ainda que naquele momento eu não soubesse nomear, sentia duros golpes nas minhas raízes. Contudo, não me formei. A vontade de estudar era muito maior do que a condição de pagar uma universidade de referência na área da saúde. Numa viagem a Ouro Preto, Minas Gerais, emocionada de em tão pouco tempo ver, sentir e aprender tanto sobre o período colonial e sobre as pessoas africanas e negras que por ali passaram e imprimiram suas experiências e sabedorias, me senti instigada, pois cada lugar novo que me era revelado tinha uma história de tristeza e outras 5 sobre resistência. Por que será que na escola apenas os conteúdos de sofrimento estavam presentes? Por que os livros didáticos não me ensinaram sobre as resistências? Então, a dissertação, né, que foi defendida em 2017, discute a representação
como eu falei para vocês, né, principalmente das mulheres negras, nos livros didáticos pós aí, Lei 10.639. E a reflexão que, para a gente iniciar, é por que esses conteúdos, por que essas imagens, por que esses materiais não estão nas escolas, né, ou estão de maneira muito pontual, muito específica, quando aparecem em momentos muito pontuais, né, a gente poderia abrir uma reflexão sobre esse próprio contexto do mês da consciência negra, né, que é um marco, é importantíssimo o mês da consciência negra, representa uma luta histórica do movimento negro, né, e eu falo movimento negro brasileiro, que trouxe desde a década de 70 a importância sobre a formação e uma luta por uma educação antirracista, já desde a década de 70, vários intelectuais, mulheres negras militantes abordavam isso, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, enfim, Sueli Carneiro, diversos intelectuais, né, que já traziam o papel da educação como um papel importante, né, para desconstruir padrões que o racismo mantém. Então, a educação, né, é um espaço importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, por que a escola ainda mantém certas lacunas, né? O que acontece na escola? O que acontece com os livros didáticos, né? Como a própria Aline Dias diz, né? O que acontece? Por que os livros didáticos não ensinaram sobre essas resistências, né? Por que os livros didáticos ensinam sobre sofrimento, sobre a dor, e representam a cultura e a história negra de uma maneira muito atrelada à condição escrava, né? Porque foi uma condição imposta, colonial, violenta, né? Um processo de escravização de corpos, de pessoas, né? Mas muitas vezes a história hegemônica, dominante, né, que chega nos livros didáticos é a história de sofrimento ou somente de escravização. Então, hoje aqui, a gente vai falar do ponto de vista da resistência. Eu quero falar com vocês do ponto de vista das estratégias de luta. Eu quero falar com vocês a partir das estratégias de criação, do lugar da arte, do lugar da escrita, do lugar da produção criativa, da inventividade, da criatividade, o lugar de diversos artistas, mulheres negras, homens negros, pessoas negras, que a gente vai ver por aqui nessas imagens, que estão com muita resistência, muito enfrentamento, trabalhando de maneira poética, trabalhando de maneira acadêmica, né, construindo pontes, construindo conhecimentos, né, construindo formações. E depois a gente pode trocar se essas referências, né, se quem está assistindo já conhecia, já tinha ouvido falar sobre essas referências que a gente vai falar agora, que eu vou falar na sequência, porque eu tenho, assim, né, a noção, a consciência, por ter passado pela escola, por ter passado pela universidade, por ter sido educanda, aluna e depois professora, então eu tenho consciência de que há uma ausência, há uma invisibilidade, né? Tanto na formação, eu venho da graduação em pedagogia, então na minha formação foram poucos os momentos onde eu tive referências negras, referências epistemológicas mesmo, de teoria, que sejam afrocentradas, como a gente fala, né? Referências que partam de uma outra perspectiva, que não a narrativa hegemônica. Então, pela minha própria experiência como mulher negra nesses espaços, nos espaços da educação, nos espaços formais de ensino, eu tenho essa consciência de que há uma lacuna, né? E de que esses nomes que eu vou trazer aqui, assim, poucas vezes foram apresentadas nesse contexto do ensino formal, do ensino da formação, né, na minha trajetória da educação. Depois, como professora, assim, eu pude também ver isso no currículo, né, sendo invisibilizado.
Então, muitos desses nomes, assim, eu aprendi e tomei contato pela militância, pelo movimento negro, pelas redes de feminismo negro, né? Os conteúdos negros, eles estão resistindo. A gente vem mudando isso no espaço da educação. A gente está lutando aí, né? Então, bora lá enegrecer, bora lá enegrecer. Vamos enegrecer essa noite com diversos intelectuais e artistas. Para começar, eu quero apresentar para vocês a Azani Jeri. Azani Jeri, ela é doutora em literatura e literatura africana, filosofia africana. Ela tem pós-doutorado, né, em filosofia africana, é pesquisadora no contexto da África e da afrodiáspora, né, dessa diáspora africana. Ela estuda cultura, história, ela é crítica, artista, escritora, né, mulherista. Ela trabalha nessa perspectiva do mulherismo africano, que é uma outra percepção, é uma percepção diferente do feminismo negro, que tem uma abordagem principalmente, né, norte-americana, vamos dizer assim, né. O mulherismo africano trabalha a partir de uma perspectiva do continente africano, né, da ancestralidade. Então, a Azani Jeri, mulherista africana, crítica teatral, literária, é alguém que está atuando aí constantemente, que vocês podem acompanhar, tem ali o perfil dela no Instagram, dá para acompanhar o trabalho que ela faz. Então, às vezes a gente está lidando com referências, né, quer pesquisar referências sobre filosofia, por exemplo, que saia da perspectiva clássica, branca, eurocentrada. Então, os trabalhos da Azani Jeri sobre filosofia africana têm se tornado referência. Ela, a Catiúcia Ribeiro também, eu não coloquei nos slides, mas já aproveito para citar também Catiúcia Ribeiro, que vem trabalhando a partir de uma perspectiva de uma filosofia quemética, né, uma filosofia do Egito, africana, né, a partir de uma outra visão, assim, sobre saber filosófico. E eu separei também uma frase da Azani Jeri, que me toca bastante, que me inspira bastante, que ela diz o seguinte: nós somos o povo do sol, então é preciso brilhar existencialmente como o sol a cada manhã, lembrando para a gente, para o povo preto, mulheres negras, homens, pessoas pretas, né, pessoas pretas, lembrando para a gente que nós somos o povo do sol, e como a própria Azani Jeri fala, a gente precisa acender esse sol, lembrar de brilhar existencialmente a cada manhã. Então, essa é a Azani Jeri. A gente pode passar para o próximo slide. Eu fui mesclando, tem muita gente que ficou assim, que vocês vão ver que no final eu vou falar, que ficou, que não está contemplado aqui nos slides, né? Eu fui selecionando um pouco de pessoas que são contemporâneas, são atuantes hoje, né? Estão militando, e também personalidades que são históricas, assim, né? Que são referências que a gente... são referências importantes no contexto brasileiro, né? Como o Abdias do Nascimento. Ele nasceu ali em 1914, faleceu em 2011, e Abdias do Nascimento é uma referência importantíssima, importantíssima. Quando a gente fala de teatro, quando a gente fala de militância, movimento negro, quando a gente fala de política, né, representatividade na política, Abdias do Nascimento foi deputado, foi senador, foi um dos primeiros a ocupar, assim, né, ele abriu portas em muitos sentidos. Ele fundou, na década de 40, né, em 1944, o primeiro grupo formado de teatro, formado somente por pessoas negras, né, formado por pessoas negras, que foi o Teatro Experimental do Negro. Então, isso foi um marco, né, em 44, assim, o primeiro grupo de, o primeiro grupo de teatro negro, né, corrigindo, o primeiro grupo de teatro negro,
que trouxe o protagonismo, né, trouxe artistas, atores, atrizes negras para a cena, e que chega a primeira vez a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso na década de 40, 50, isso é de uma importância histórica, né, da gente saber quando que foi a primeira vez que um grupo chegou aos palcos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi nessa década de 40, 50, com ali a direção do Abdias do Nascimento. Ele ficou 13 anos em exílio, né, no contexto da ditadura, foi uma espécie de autoexílio, assim, ele se retirou, ele estava tendo uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, e bem nesse contexto ali foi quando houve o contexto da ditadura militar, do AI-5 e uma série de censuras que surgiam ali no contexto brasileiro. Então, Abdias ele não voltou para o Brasil, ele permaneceu em exílio durante 13 anos, e nos Estados Unidos ele fez várias exposições visuais, ele já pintava, já tinha assim uma relação com as artes visuais, mas foi durante o exílio que ele foi também produzindo obras, né, visuais. Então, Abdias também foi um artista visual, e ele teve as obras dele na década de 70 ficaram expostas nos Estados Unidos, em Washington. Então, assim, é uma das referências, né, hoje, assim, se a gente vai estudar contexto político, se a gente vai estudar década de 40, 50 no Brasil, e não passa pelo nome de Abdias do Nascimento, a gente está invisibilizando aí algo muito importante. Tem um link ali que é do Gueledés, que nesse link tem um artigo que depois, assim, né, não sei se pode ser compartilhado no chat, depois as pessoas podem ler e entrar em contato com esse artigo que fala sobre a trajetória do Abdias de maneira mais precisa. Mais pontual. E aí eu já aproveito também para divulgar esse espaço do Portal Gueledés, né? Um espaço importante de visibilidade e produção negra. No Portal Gueledés vocês encontram muita coisa, vocês encontram literatura infanto-juvenil, infantil, referências sobre literatura negra, infanto-juvenil, dicas de como trabalhar conteúdos específicos em sala de aula, questões sobre a Lei 10.639, né? A gente pode falar depois sobre essa obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, né? E afro-brasileira nas escolas, e a ideia é que esses conteúdos, eles se deem de maneira transversal, então não fica restrito somente nas disciplinas de história, né? Ou nas disciplinas de ciências humanas, enfim, né? É um conteúdo para perpassar as diversas disciplinas. E lá no Gueledés tem uma série aí de referências. Então, esse portal é muito interessante. E esse artigo fala da trajetória mais pontual, assim, né? Resumida do Abdias do Nascimento. Então, voltando lá para os nossos slides, a próxima referência, né? Pra gente, que eu quero compartilhar com vocês, é uma referência contemporânea, assim. Eu trouxe nesse slide dois nomes da música hoje, música contemporânea, da música, que é a Bia Ferreira e a Doralice. Elas, né, são namoradas, companheiras, é um casal, e a ideia é a gente conhecer a trajetória da Bia Ferreira e da Doralice, porque as duas, além de serem cantoras, são militantes, ativistas também. Bia Ferreira, ela nasceu em Minas Gerais, mas cresceu e foi criada em Sergipe. As músicas dela tratam sobre questões como... Ela tem um álbum, né, que se chama Igreja Lesbiteriana, que trata sobre questões de gênero, sexualidade, raça, intolerância religiosa. Então, às vezes... são formas, né, através da música, para a gente
e também acessando debates, assim. A Bia Ferreira ficou conhecida pela música dela que se chama Cota Não É Esmola, que inclusive já foi citada, já foi tema de vestibular, já foi tema de prova da UFMG, né? As canções da Bia Ferreira foram leituras obrigatórias para o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a Bia Ferreira é mulher negra, lésbica, militante, a Doralice, feminista. As duas atuam de maneira muito ativa, né, sobre as questões de gênero, raça, e trazendo isso a partir da música. Ali embaixo tem os dois também, as duas referências do Instagram que vocês podem acompanhar. E eu separei para a gente assistir, porque é importante a gente trazer referências, né, que tragam esse aspecto da interseccionalidade, assim. Eu, como mulher negra, bissexual, acho importantíssimo que a gente trabalhe essas identidades e traga isso, esses pontos, como representatividade. Porque, às vezes, a gente fica nos espaços da educação muito alimentando muito referências assim brancas, heterossexuais, cisnormativa, né? E a gente não entra em contato com uma pluralidade e diversidade de corpos, gêneros, sexualidade. Então, tem 2 clipes ali que eu separei. Um deles é o clipe mais recente da Bia Ferreira, que se chama Boto Fé. E aí, o spoiler que eu já vou dar antes da gente assistir o vídeo é que vocês percebam a estética do vídeo da Bia Ferreira e essa perspectiva que a gente chama de afrofuturismo. Então, vamos dar uma olhada, ouvir, assistir o vídeo e aí, na sequência, eu vou comentando um pouquinho. Acho que o áudio não está chegando. Está chegando para todo mundo ou só para mim? Ou é só para mim? Não tô conseguindo botar o áudio ali. Eu vou ver depois se eu consigo mexer no final, tá? Só tava saindo a imagem, né? Não tava saindo som. Deixa eu ver. Então, O que houve aqui? Pode deixar então, rodando. Depois eu vou ver se eu consigo resolver que o negócio do áudio a gente pode botar depois no finalzinho daí. Enquanto isso, eu vou vendo o que é que deu ali, que não sai o som. Vou voltar lá no slide, então. Tá? Beleza. Então, depois é tranquilo também, fácil de achar. Tem o canal no YouTube da Bia Ferreira, tem o IG ali, né, que eu coloquei, o Instagram da Bia Ferreira, da Doralice. A Doralice, ela também fez uma paródia, né, que ficou muito conhecida, que teve uma repercussão bem forte nas redes sociais, que ela pegou a música do Martim da Vila. Já tive mulheres, né, que a gente pode problematizar as questões de gênero, né, dessa música, o quanto a representação feminina, assim, está sendo colocada como objeto, né, a partir dessa ótica. E aí a Doralice, ela fez uma paródia linda, assim, problematizando essas questões numa ótica feminista, né, numa ótica da mulher que olha para si, do autocuidado, da inteireza, de que a gente não precisa buscar nada para se completar, né? Que a gente não precisa do outro para completar a gente, né? Que é uma lógica muito difundida pelo romantismo, principalmente, né? Então, dá para buscar também essa versão de Mulheres, da Doralice, e o vídeo mais recente dela, a música mais recente que ela lançou também, em parceria com a Bia Ferreira, que é a Acenda a Luz. Então, que fala sobre a importância, né, do
amor preto, amor afrocentrado, o amor entre pessoas, né, pretas, pessoas negras, né, a partir dessa relação de autocuidado, autoestima, porque o racismo ele é muito perverso, muito violento com a subjetividade das pessoas negras e das pessoas brancas também, porque o racismo ele vai criando a ideia para as pessoas brancas de uma pretensa universalidade, né? Ele vai naturalizando a ideia de ser branco, a tal ponto que as pessoas não questionam a sua racialidade. Elas atribuem a raça a outras pessoas. Então, a branquitude, ela tem esse privilégio, né, vamos dizer assim, simbólico, de atribuir raça ao outro, sem atribuir raça a si, como se pudesse, assim, racializar, dizer quem é negro e quem não é, e não se compreender também nessas relações raciais, né, como se o padrão, a norma, fosse ser branco, né, então é marcado esse lugar do outro para as pessoas negras. As pessoas negras frequentemente são racializadas, né? E as pessoas brancas simplesmente são. Então, quando a gente fala, né, atores, a gente fala só atores, atrizes, ou cantores, cantoras, se você quer marcar e evidenciar o aspecto racial, geralmente você vai falar ator negro, atriz negra, né? Então, as relações raciais, né, a maneira como raça opera no contexto brasileiro, traz aí algumas confusões para a gente. O Silvio Almeida, que é um intelectual que estuda as questões das relações raciais, atua no campo do direito, que escreveu o livro Racismo Estrutural, ele fala que raça é um conceito, é uma categoria que foi feita para criar confusão. Para criar confusão. E, enfim, né? E é isso. Historicamente, a gente vai ver que raça criou muita, muita confusão. Vamos ver, então, a próxima referência. A próxima referência é a Cristiane Sobral. Cristiane Sobral tem também ali a referência do Insta, né? Cristiane Sobral, artista. Ela é escritora, dramaturga, poeta, publicou diversos livros, começou publicando nos Cadernos Negros, que hoje é Quilombo, né? Que hoje se chama Portal Quilombo hoje. E Cadernos Negros é uma plataforma, assim, uma publicação importantíssima também para dar visibilidade à produção das pessoas negras. Então, Cristiane Sobral, ela tem diversos livros publicados de poemas, textos teatrais, ela é atriz, professora, pesquisadora, tem uma dissertação onde ela trabalha a questão do teatro negro, onde ela traz na dissertação dela, de maneira muito poética, a própria trajetória dela como mulher negra, que migra, né, que sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília, e aí em Brasília, no curso de teatro, escrevendo uma peça, protagonizando o espetáculo, ela vai falando um pouco sobre o coletivo que ela criou, sobre a trajetória dela, sobre a questão da importância né, da gente entender esse espaço de grupos teatrais formados por pessoas negras, né? Então, Cristiane Sobral, nos poemas, ela trabalha muito a questão da autoestima, do cabelo. Ela tem um poema que se chama Pichain Elétrico, onde ela fala da relação com o cabelo, com o black, como que isso está ligado à autoestima. Ela trabalha várias questões, assim, de empoderamento e autoestima, né? Apesar dessa palavra empoderamento. Enfim, vou usar aqui, com algumas aspas, né? Mas essa relação de valorização estética também, né? Então, eu separei dois poemas dela. Um é o poema de Narciso e outro
é o Retina Negra, onde ela fala sobre a ideia ali de confrontar o racismo, né? Ela termina o Retina Negra dizendo que ela enfia o pé na porta e entra, né? Ela tira qualquer racista do armário e que ela defende um escurecimento necessário. Isso é uma forma de criar outro significado para as palavras que geralmente têm conotação negativa, né, e racista. Então, a gente trabalha de maneira positivada, enegrecer, tornar negro, né, no sentido de empretecer, né. A gente tem várias expressões que são extremamente racistas, assim, né, no contexto brasileiro, né. E aí ali ela fala sobre esse lugar de um escurecimento necessário, ou seja, esse lugar de enegrecer, esse lugar de tornar negro, de tornar algo positivo, algo resistente, algo para o enfrentamento, né? E também de tirar qualquer racista do armário, enfiar o pé na porta e entra. Então, eu separei 2 poemas que estão ali, e para a gente conhecer o trabalho da Cristiane Sobral. Ela tem um poema que se chama também Não Vou Mais Lavar os Pratos. Eu sugiro, assim, super a leitura desse poema, Não Vou Mais Lavar os Pratos, onde problematiza essa relação da mulher negra como aquela que está sempre obediente, à espera, servindo. Então, quando a Cristiane Sobral escreve Eu Não Vou Mais Lavar os Pratos, representa, chega. Cansei desse espaço da obediência colonial, cansei desse espaço, né, de servir, de estar aqui, desse espaço racista, de estar sempre servindo. Eu não vou mais lavar os pratos. Chega. Comecei a ler, né, e ela vai falando sobre o processo, no próprio poema, assim, né, na narrativa a gente vai entendendo isso. O que significa não vou mais lavar os pratos, né. Então a gente pode passar para a próxima referência. Kuti é um dramaturgo, poeta, escritor. No campo da literatura, é um dos nomes assim mais citados, né? Ele é de São Paulo e Kuti é um pseudônimo dele, né? O Kuti, acho que eu coloquei ali. Deixa eu ver aqui também. Peraí, que o computador... Tô querendo dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu separei. É o link do Quilombo Hoje, que eu comentei para vocês, né? O site. Então, se a gente puder abrir esse link. Porque o Kuti foi um dos fundadores, teve à frente, né, do Cadernos Negros, que hoje é o Quilombo Hoje. E aí é legal a gente ir compartilhando essas referências mesmo, porque com frequência, assim, geralmente nos espaços de formação, com frequência eu escuto, mas Ju, eu não encontro referências negras, Ju, eu não encontro bibliografias de autoria negra, onde que estão os intelectuais negros, onde que estão essas pessoas, não encontro, eu não tive no meu curso, eu não tive na minha formação, na escola onde eu trabalho, assim, com frequência na formação com docentes, eu, né, ouço bastante essa lacuna. Então, o Quilombo Hoje é mais uma dessas referências para trazer aqui, onde tem artigos, leituras ali que problematizam as questões sobre literatura, sobre cultura, sobre história, sobre educação, né? E aí tem a possibilidade de fazer assinatura, de ir acompanhando as publicações, de ir acompanhando também ali o debate que acontece no site, né? Então, é algo, assim como o portal Guelé 10, que eu coloquei ali para vocês, é também uma referência. Então, eu vou apressar, passar um pouquinho, né, falando ali do Kuti, dramaturgo, poeta também, escritor,
E agora vamos para o próximo slide, já falei desse portal. E o próximo slide é a Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, assim, é um desses nomes que a gente registra, né? Registra com muito carinho. Conceição, ela contribuiu muito para a literatura brasileira, numa perspectiva que ela diz, né, que ela traz, que é a escrevivência. A Conceição, ela parte da ideia de que a escrita, ela traz essa vivência, traz a experiência, que você precisa comunicar na tua escrita, na tua poética, as tuas experiências, né? E o quanto que é importante esse falar de si. E o falar de si para o povo preto, para mulheres negras, poetas, não é uma escrita narcísica, né? Aquela escrita egocêntrica, né? Não, o falar de si é extremamente importante porque é uma maneira de registrar a história, uma forma de registrar histórias que são apagadas, que não são contadas, que não são narradas. Então, quando uma mulher negra fala, registra essas histórias, ela está abrindo caminhos para outras mulheres negras se conhecerem e também para enegrecer olhares, né? Para a gente descentralizar essa pretensa universalidade da branquitude. Então, Conceição Evaristo, sem dúvida, uma referência para ler. O mestrado e doutorado dela é na área da literatura, acho que está ali nos slides também, a referência dos estudos no campo da literatura da Conceição. Ela tem vários livros, né, vários romances. Ela trabalha muito com romances, né? Ponciá Vicêncio, Olhos d'Água, Becos da Memória. Ponciá Vicêncio, por exemplo, a personagem protagonista é uma mulher negra. Então, Conceição Evaristo. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho no vídeo, a Conceição falando. Esse é um vídeo, uma entrevista onde ela fala sobre a ideia de escrevivência. Áudio? Tem áudio dessa vez ou não? Ai, eu não sei o que houve aqui. Eu já tentei de tudo, mas não deu. Hoje o computador não está a meu favor. Mas tá aí o registro, dá para ver a Conceição. Inclusive, ontem ontem teve, acho que a abertura, né, do Copene, e ela estava falando, né? Então tem um videozinho bem. Ela estava falando sobre a escrevivência. Eu assisti um pedaço, não consegui assistir tudo, mas tá lá online para todo mundo assistir também. Exato, corre lá para assistir, porque essa conferência foi linda, a abertura foi linda, e ela falou exatamente disso, né, sobre o quanto que essa escrevivência, né, o falar de si tem uma relação muito mais com Oxum, com a ancestralidade, do que com essa ideia narcísica, muitas vezes, né, que as pessoas associam à escrita de si. Então é legal, dá para jogar também o link do YouTube ali no chat, já fica como referência, que eu estou vendo que estão comentando, né, que carece mesmo dessas referências, né, que o processo de invisibilização ele é grande, né. Isso é resultado da maneira como o racismo ele é institucionalizado, né. Então, são esses enfrentamentos. Então, Conceição Evaristo. A próxima referência que eu trouxe para a gente é Lélia Gonzalez. Então, no próximo slide, a gente vai ver a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi militante, né, mulher negra. A gente pode pensar assim, numa pessoa que abriu as portas para a gente discutir o feminismo numa perspectiva negra, aqui no Brasil foi Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, constantemente, assim, citada pela Angela Davis, tem em vários momentos, assim, sempre que tem as entrevistas da Angela Davis, né, no Brasil, conferências que ela já veio aqui, a Angela Davis, né, feminista, militante, norte-americana, ela sempre, com frequência, cita a Lélia Gonzalez. Então, a Lélia Gonzalez é essa referência para a gente, pioneira, né,
sobre esse debate interseccionado ali, esse debate entre gênero e raça, né? Problematizando o sexismo dentro do movimento negro e também problematizando a construção aí de um feminismo hegemônico, branco, né? Problematizando a noção dessa categoria homogênea, universalizante da mulher, né? Porque mulher, pensar o que é ser mulher é pensar de maneira plural. A gente precisa pensar essa diversidade do que é ser mulher, né? Ser mulher negra trans, ser mulher negra cis, enfim, a gente tem várias camadas aí dessa categoria mulher, né? Então, Lélia Gonzalez é essa referência clássica, vamos dizer assim, leitura obrigatória, estudo obrigatório, né? Tem um encontro, tem um livro dela em que ela narra um acontecimento muito importante na década de 70, 1977, uma manifestação que ocorreu onde se iniciou ali uma articulação do movimento negro unificado. O livro, eu acho que o livro é Lugar de Negro, Lugar do Negro, e ela escreve sobre esse acontecimento marcante de 77, que foi a formação do movimento negro unificado. Então, Lélia, assim, uma figura importantíssima para a gente, né? Para a gente ler e entrar em contato, assim, cada vez mais com os estudos dela, né? Com os materiais que ela deixou, assim, para a gente sobre gênero e raça. A próxima referência, falando, né, dessa perspectiva do feminismo negro, falando dessa perspectiva do feminismo que problematiza as questões da categoria mulher de forma que não seja homogênea, que a gente perceba, né, por exemplo, que gênero é uma construção, né, que não é uma questão biológica, né, porque você nasce com um órgão sexual biológico X, que isso vai estar condicionando ali o teu gênero, a maneira que você se identifica, né? O órgão reprodutor biológico não determina o gênero. O gênero, ele é construção social. Né? Eu, Juliana, sou uma mulher negra, cis, eu performo, né, esse gênero feminino, esse gênero que me foi atribuído socialmente, né? E esse é um processo de identificação. Então, esse debate assim, de gênero, ele é importantíssimo para a gente entender outros corpos, outras maneiras assim, de pensar representatividade. A Lu Maza é uma mulher negra trans e ela é uma referência assim, importantíssima para a gente, porque ela é autora assim, de mais de 10 peças que já foram encenadas desde Rio, São Paulo a Portugal e outros lugares do mundo. Ela tem um texto teatral que se chama Carne Viva, onde ela traz personagens mulheres de diversas formas, né? Uma mulher cis, uma mulher trans, e uma outra personagem que ela não define, e problematiza sobre a questão de abuso, estupro, violências de gênero, né? Um texto teatral que se chama Carne Viva. Ela já ganhou, né? Ela é roteirista, ela é a primeira roteirista, a primeira mulher trans negra roteirista a fazer parte, né, de uma série da Globoplay, que é a Sessão de Terapia. Então, Lu Maza, assim, é uma referência importante, né? Ela montou um espetáculo só com mulheres trans no Teatro Municipal, que se chamou Transtopia. Então, assim, Lu Maza é uma referência para a gente compreender e ler a poética que ela traz, e ler, sobretudo, a poética, a maneira que ela escreve, a escrita dela, extremamente poética e política. Ela tensiona, né, essas duas camadas assim, de modo muito, muito incrível, a maneira como ela tensiona a poética e a política, assim, né?
Então, ali tem a foto do espetáculo Transtopia, né, do elenco, e eu deixei também ali no slide o Instagram dela, @Lumasa, que dá para seguir e acompanhar. Então, ela tem algumas entrevistas, vários materiais assim no YouTube, tem um vídeo, um curta maravilhoso dela, que se chama 35. Joga no YouTube Lumasa 35 e assiste esse curta maravilhoso, assim. É incrível, é incrível. Já se prepara sempre esse momento, assiste, que é lindo. Vamos lá, então. Próxima referência. Eu vou correr um pouquinho, já tem mais algumas referências, vou falar rapidinho, para a gente ter aquele espaço de conversa. A Maria Chu também, roteirista, dramaturga, escritora, ela nasceu na Bahia, foi para São Paulo, né, e mora em São Paulo. Ela também já teve várias peças assim que foram encenadas e publicadas, né, em diversos lugares, fora do Brasil também. Os textos dela já foram encenados em Cabo Verde, na França, Portugal, Suécia, enfim. Maria Chu, ela é roteirista de 2 episódios da série Onipresente, que está na Netflix. É uma série, quem gosta de ficção científica, essa coisa futurística, assim, sobre câmeras, uma coisa meio 1984, sabe? Livro 1984. Quem gosta, né? Admirável Mundo Novo, essa pegada de ficção científica, vai gostar bastante dessa série da Netflix, Onipresente. Eu tinha separado ali para a gente assistir o trailer que fala sobre os drones, umas coisas bem... E a Maria Chu, ela é roteirista, né, dessa série que está lá na Netflix, 2 episódios de autoria dela. Além disso, um outro texto, um texto teatral que eu sempre me emociono, lindo dela, que foi montado pelo coletivo Bonde. Coletivo Bonde é um coletivo de pessoas negras, se chama Quando Eu Morrer, Eu Vou Contar Tudo a Deus. Esse é um texto, assim, para trabalhar as questões relacionadas à fronteira, a imigrantes, sabe? Às vezes, para a gente problematizar esses aspectos no campo da educação, da sala de aula, né? Então, é um texto, assim, lindíssimo, que conta a história de Abu. É uma história verídica, verdadeira, né? De um menino negro, africano, que foi encontrado dentro de uma mala, tentando cruzar ali a fronteira para chegar no continente europeu, na Espanha, se não me engano, e ele foi encontrado dentro de uma mala, assim, um menino de 8 anos, né, tentando cruzar a fronteira. E a partir desse dado, a Maria Chu, ela cria uma história, assim, na perspectiva do Abu, que viaja nessa mala que se chama Ilê em Yorubá, que faz menção também à ideia de casa. Então, o Abu, esse personagem, ele vai brincando com a mala, com a Ilê, que hora é um cachorro, hora é uma mala, hora é casa, e aí o espetáculo, ele vai levando a gente, assim, para questões relacionadas a território, fronteira, identidade. Maria Chu. Na sequência, a Ariane Leão, uma poeta, mulher negra, né, que trabalha uma poesia. A gente tem visto também, né, todo o movimento do Islã, que são as batalhas de poesia falada, e é incrível, assim, poder entrar em contato com o Islã, por exemplo. A Ariane, ela já participou de várias batalhas, né, Islamer, poeta, teve dois livros publicados, né, que estão ali, Tudo Nela Brilha e Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Os livros ficaram aí, estão na lista dos mais vendidos no Brasil, né? Ela mora em São Paulo e ela trabalha questões, assim, numa escrita
muito próximo do que a Conceição Evaristo chama de escrevivência, né? Muito ali do que a Conceição Evaristo chama de escrevivência, a gente poderia pensar essa escrita da Ariane Leão como esse lugar de uma escrita que fala de si. E quando ela fala dela, ela fala para muitas de nós, assim, mulheres negras, poesias como Mulher, padrões só existem para a gente quebrar. Meu recado às mulheres, contem suas histórias, descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos, né? Então, questões sobre amor, autoestima, autocuidado. Tem a página ali no Insta também que eu deixei para seguir, corre lá, já segue a página no Insta, que tem muitos poemas que ela disponibiliza e ela coloca lá e compartilha. Então, é uma referência, assim, também para a gente conhecer, se aproximar, e a literatura é um campo muito potente para estar no espaço da sala de aula, né? Para estar, porque ativa esse lugar que eu comecei falando, da poética, da criatividade, o lugar da resistência, o lugar do enfrentamento, sai dos discursos de sofrimento, como a gente estava falando no começo. Então, o próximo slide, também mais um poeta, vários poetas e escritores aí que eu trouxe, que é o Ricardo Aleixo. Tenho separado um vídeo lindíssimo do Ricardo Aleixo, que é um vídeo, poema, performance, assim, lindíssimo. O Ricardo Aleixo é um poeta de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e ele trabalha uma escrita, assim, bem performática, vamos dizer assim, bem sonora, né? Uma escrita bem sonora, né? A gente vê ali nesse poema que ele é visual e ele é sonoro, né? Olha só. Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, um. É extremamente sonora a poesia, assim, do Ricardo Aleixo. Ele tem um trabalho lindíssimo com as palavras. A maneira como ele constrói e joga as palavras. E ele está fazendo isso num poema extremamente, né? Quanto mais pobre, mais negro. Quanto mais negro, mais alvo. Quanto mais alvo, mais morto. Quanto mais morto, mais um. Ele está falando de genocídio. E esse é o lugar. Esse que é o lugar. Ele está falando do genocídio, ele está falando de morte, ele está falando da questão entre gênero, da questão entre raça, da questão entre raça e classe, né? Quanto mais pobre, mais negro. Ele está interseccionando ali e falando isso num poema, assim, de uma maneira muito sonora. A gente poderia pensar formas de trabalhar essa sonoridade, né, no espaço da educação, da sala de aula, como que a gente constrói, como que a gente brinca com as palavras, como que a gente constrói imagens corporais, visuais para esse poema do Ricardo Aleixo, por exemplo, né? Como que a gente trabalha de outra maneira questões como essa que ele está trazendo do genocídio, que é extremamente complexo, assim, né? Então, Ricardo Aleixo é esse poeta que tem um trabalho lindo, assim, lindo com as palavras. Ele diz que ele joga a palavra ao vento e fica esperando que a palavra, que ela voe, né? Que ela tome esse voo. Então, é lindíssimo. Entrei só para avisar que eu botei o link, ele já que a gente não consegue ouvir, coloquei ali nos comentários o link que a Ju comentou, tá? Para não deixar perder depois vocês assistem. Infelizmente, sem áudio não dá, né? Sim, isso, massa. Massa que aí chega esse material, chega os links, né? A gente está aqui, como eu falei, para enegrecer, para afrocentrar essas referências, bora empretecer o espaço da escola. O Ricardo Aleixo e o último poeta também, escritor que eu trouxe, esse clássico também, essa referência clássica, é o Solano Trindade. Eu comecei falando, né, da Asa Nigeri, passei pelas referências ali, né, clássicas, o Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, e o Solano Trindade, ele é contemporâneo, né, da mesma época
do Abdias do Nascimento, e tem uma importância emblemática, assim, marcante, né, da mesma maneira que Abdias, que fundou um grupo né, de teatro negro, Solano Trindade também fundou um coletivo, um grupo ali de pessoas negras, né? Ele nasceu em Pernambuco, mas aí ele migra para o Rio e depois para São Paulo, e aí é onde ele passa a viver em São Paulo, em Embu das Artes. E se vocês forem para São Paulo, para Embu das Artes, passem lá no espaço Solano Trindade, que ainda está ativo, que está lá, que é histórico para visitar, que eram os espaços onde aconteciam esses espetáculos, espetáculos que valorizavam a cultura negra, né, cultura brasileira, as manifestações culturais negras. E falando de sonoridade, assim como o poema do Ricardo Aleixo, né, o Solano Trindade também trabalha essa sonoridade. E ali tem um poema, eu trouxe 2 poemas que têm essa construção, né, sonora, assim, pulsante, né, principalmente o poema que vocês estão vendo, que se chama, deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo, não é tem o Meu Canto de Guerra e tem o outro, é o outro poema que ele constrói a ideia, que ele fala sobre, que ele traz vários aspectos, assim, sobre fome, sobre... e é nesse poema que ele constrói essa relação mais sonora, assim, especificamente nesse poema. Então, Solano Trindade, poeta, dramaturgo, diretor teatral, assim, militante, uma referência também para a gente enegrecer nossos estudos. Nessa lista, né, tem muita coisa nessa lista, eu fiz um recorte muito específico também, trabalhando principalmente naquela ideia que eu falei para vocês, mas para ir fechando, assim, né, nessa lista faltou, assim, diversas referências, tem muitas referências que a gente poderia ir para a área da música, do samba, Dona Ivone Lara, a gente poderia ir para a área do cinema, por exemplo, né, Carmen Luz, que é mulher cineasta, mulher negra cineasta, coreógrafa, que lançou um documentário recentemente, assim, fantástico, sobre a dança negra, sobre coreógrafos negros importantes, assim, no contexto brasileiro, né, um documentário que se chama Um Filme de Dança, e nesse documentário a Carmen Luz traz outros protagonistas, outras pessoas negras, assim, importantes, da área da dança afro, da dança negra, como Augusto Omolu, Edileuza Santos, Mestre Pitanga, Evandro Passos. Gente, a lista, assim, ela só cresce. E esse movimento, quando a gente começa, né, a empretecer as nossas leituras, esse esse ele é contínuo, assim, ele é contínuo, porque você vai perceber que uma coisa puxa a outra, e quando você vê, você tá ali super conectado com essas referências, né? Eu não falei da Ruth de Souza, da Leia Garcia, que foram atrizes ali do TEM, do Teatro Experimental do Negro, né? A Ruth de Souza, que faleceu ano passado, né? Aos 98 anos, a primeira atriz negra a ser protagonista numa teledramaturgia, numa telenovela. Enfim, muitas poetas ali que eu não falei, Carol Dalfarra, Mel Duarte, Luiz Ribeiro, o coletivo Nega, que é um coletivo de mulheres, pessoas pretas aqui de Santa Catarina, a coletiva Preta de Teatro, por exemplo, de BH, Minas Gerais, enfim, gente, muitas referências, assim, né, pra gente trocar. Então, vou fechando e acho que a gente segue aí na conversa. Eu tô com áudio? Estou com áudio. Eu não quis interromper o pessoal que está assistindo, porque eu geralmente coloco os comentários das pessoas, mas daí eu não quis interromper por causa do slide, para não ficar muita informação. Então, eu vou resgatar algumas coisas que as pessoas foram falando ao longo, né,
da live, até para tu interagir com elas, né? Porque é ruim, né? Quando a gente não vê se a pessoa tá acompanhando ou não. Então, eu acabei não colocando antes para a gente conseguir, assim, anotar tudo, né? E prestar bem atenção nas referências que a Ju trouxe para a gente. Então, assim, eu quero começar dizendo que ainda bem que eu conheço algumas dessas referências que tu me deu. Então, mostra que eu estou no caminho. Então, e está fazendo o meu esforço, né? E tem muita coisa ali que eu não conhecia, inclusive alguns desses poetas ali que tu colocou, eu já usei em alguns teatros meus, dos alunos, algumas poesias que eles já declamaram. E então, assim, fico feliz, por um lado, tendo que os nossos estudantes estão conseguindo ter acesso a esses materiais, né? Isso não deveria ser comemorado por mim, né? Na realidade, deveria ser uma coisa normal e, né, como se a gente estivesse falando de qualquer amenidade do nosso dia a dia. Mas, como tu falaste, né, e tu bem sabes e tu bem observas, que não há, infelizmente, por parte, né, nem das instituições, muitas vezes nem da mídia, nem dos próprios materiais que chegam na nossa escola. Agora, obviamente, a gente teve muitos materiais que foram chegando, né, ao longo desses anos da legislação, mas ainda é pouco, né, porque não contempla toda essa quantidade de pessoas que tu colocou e também muitas vezes não trabalha com artistas e personalidades contemporâneas como essas que tu citaste, né, colocasse vários exemplos de autores, de poetas que estão aí produzindo e usam muito da rede social, né? Então, será que a gente também está seguindo as pessoas que a gente deveria seguir? Porque muitas pessoas que eu descobri, vamos dizer assim, que eu conheci, foi através das redes sociais. Então, eu já vou aproveitar para colocar um comentário da Ana Rita, da professora Ana Rita. Inclusive, eu quero agradecer a Ana Rita, que a Ana Rita que fez o texto inicial ali da introdução, só que como ela já está com problema tecnológico, ela que ia fazer parte com a gente também da live. Então, agradecer por ela, né? Também ela está sempre nos nossos projetos. E a Ana fez um comentário aqui, deixa eu resgatar aqui que ela colocou. Ela colocou justamente de uma coisa que tu falou durante a live e eu gostaria que tu comentasse, né? Eu acredito que o intuito dela ter escrito isso tinha a ver com o que tu estava falando antes, mas eu acho que dá para resgatar um pouquinho. Acredito que deva ser uma série de fatores, né, que levam muitas vezes o professor, o educador a falar assim, eu não encontro nada, né, como tu falaste, né, eu não conheço nenhuma referência, né, tem vários fatores aí que a gente pode colocar como justificativa ou não, né, mas eu queria que tu comentasse, já que tu é professora, formadora, o que tu observa, assim, ao longo desses anos, claro que tu é uma pessoa novinha, né, mas tu pegou esse processo desde a implementação da legislação até, né, o dia atual, então, o que tu consegue observar, assim, os avanços ou coisas que você percebe que ainda precisa ser feito, e além de ter pessoas como tu, por exemplo, não, eu odeio essa palavra, né, quando a gente diz assim, vou dar voz para ninguém, ninguém tem que dar voz para ninguém, né, todo mundo tem voz, mas de conquistar esses espaços, né, entrar nesses espaços de poder para que essas coisas comecem a chegar a todos, né, e eu tenho a minha visão sobre o que aconteceu ao longo desse momento de implementação, eu como professora, mas eu gostaria que tu falasse tu como mulher negra e como também formadora. O que tu observa desse período? Houve tanto por parte dos docentes quanto por parte das instituições, né, educativas. O que tu percebes? Sim, Lu, as mudanças, elas aconteceram, né? Eu gosto de pensar que as mudanças, elas aconteceram porque são também fruto de muita batalha, assim, né? Muita luta. E eu falei, né, também da importância do movimento negro no espaço da educação para fortalecer essas lutas, essas conquistas, né?
Então, se hoje a gente tem as ações afirmativas, por exemplo, elas já estavam sendo pautadas pelo movimento negro desde a década de 80, né? Então, a gente já era um debate que, olha quanto tempo que a gente já vem debatendo sobre isso, né? Então, mudanças ocorreram, sim, a gente tem muitas conquistas. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a Lei 10.639 e a 11.646 sobre as questões indígenas, a gente tem, nas questões, né, de gênero, uma série de debates, assim, e de amparo também no campo dos direitos em relação à mulher, né, a própria Lei Maria da Penha, né, desse marco dos anos 2000 para cá. Então, a gente tem uma série de conquistas, sim, mas o que a gente vê, ao mesmo tempo, no campo das contradições, é que as conquistas, elas não garantem ainda, né, a diminuição dos processos de desigualdade social, a diminuição do genocídio da população preta, o encarceramento da população preta. A gente tem ainda muitos índices de violência que estão se atualizando, assim, constantemente. Embora a gente possa ver, né, um avanço, vamos pensar assim, a gente tem muitas coisas ainda para realizar. E no campo da educação, sim, a gente está abrindo algumas portas, mas eu acho também que há muita também, na minha experiência, nos espaços de formação, eu já pude presenciar também muita resistência, né? Porque a gente sabe que os professores, as professoras, educadores, educadoras têm uma sobrecarga, assim, que a gente não, né, nem mensura, assim, é imensurável. A sobrecarga de trabalho, os processos, assim, do próprio funcionamento da escola. Mas há muita resistência quando a gente fala de lacuna, né? De referências negras, de referências indígenas, né? Então a gente está remando aí com várias coisas, né, nesse processo de formação continuada para docentes, né? A gente está lidando com cansaço, a gente está lidando com docentes que estão, né, muitas horas de planejamento, que às vezes só de ouvir formação continuada já, não quero saber, não me fala, né? Porque a sala de aula exige muito, né? Exige muito, a gente desprende muito, assim, muita energia para estudar, os professores, professoras sempre estudando muito para as horas de planejamento, a gente sabe que toma muito, né? E a gente sabe da questão salarial também, que a gente tem um piso salarial, enfim, tem muitas questões, assim, estruturais no campo da educação que a gente precisa enfrentar. Mas essas mesmas questões, às vezes, esbarram num processo muito de resistência na formação, porque é necessário uma formação continuada. A gente vai falar de uma formação que não houve, assim, de referências que não houve numa formação inicial. Então, a gente precisa debater isso, a gente precisa compreender essa importância da educação, a gente precisa discutir isso, a gente precisa entender que, como Paulo Freire fala, né, que há uma relação muito próxima entre ensinar e aprender. A gente precisa admitir também que é necessário esse movimento de aprender a ler muitos materiais que não chegaram para a gente. E o processo de aprendizado dessas referências, ele pede paciência, pede mergulho, pede estudo, pede também desconstrução de paradigmas, porque a gente foi educado dentro de um paradigma branco, né, com referências brancas. Então, a gente vai passar, inevitavelmente, por um processo de desconstrução desses paradigmas, quando lidar com os textos de intelectuais negros, porque eles vão estar problematizando isso. Vai ser desconfortável? Vai, mas é necessário, porque não dá mais, assim, para só a gente achar que o debate sobre o racismo está a cargo dos intelectuais negros e negras. Não dá mais. Tem muita gente já militando há muito tempo, né, produzindo bibliografias e referências, assim, há muito tempo. E a gente precisa, cada vez mais, criar pontes, assim, sabe?
Então, é necessário, assim, é desconfortável em alguns momentos, porque vai desconstruir esses paradigmas, mas a gente precisa para que isso também chegue para depois ali para os estudantes, né? Para a gente poder... Para a gente enegrecer a sala de aula, a gente precisa se enegrecer. Não tem como. Tem como você levar um conteúdo que tem um protagonismo negro se você não passar na sua ótica por um enegrecimento, né? Então, tem chão ainda, tem chão. Eu coloquei, tu falasse aí numa coisa que, bom, já eu vou fazer um link do que eu ia falar, ia te perguntar depois, porque eu anotei, eu achei muito bonito o que tu falaste em relação ao uso das palavras de forma positivada. E aí eu percebo, assim, eu falar como mulher branca, né? Estou falando então porque eu tive que passar por esse processo, ainda não concluí, e isso é uma coisa, acho que até eu morrer eu vou continuar passando por esse processo. É como se a gente passa a ver o mundo de uma forma diferente, né? Porque não era comigo, não sou eu, não é a minha família, não é. Então a gente começa a visualizar o mundo de forma diferente. E as palavras, elas começam a ter um outro sentido, né? Quando a gente está nesse processo de estudo, né? E na luta antirracista, a gente parece se torna a pessoa chata, né? Porque daí você começa a questionar a forma das pessoas se colocarem, as palavras que elas utilizam, e tenta justamente desnaturalizar aquilo que não deveria ser natural, né? Preconceito se torna uma coisa natural, o racismo se torna uma coisa natural, estrutural, que as pessoas usam aqueles termos ou agem de determinadas formas que elas percebem, elas acham que elas não estão sendo racistas, no caso, né? E esse movimento que tu falou da questão de usar as palavras de forma positivada, né, falou a questão do enegrecer, de escurecer, né, eu acho muito interessante isso, porque é uma simbologia que, ao mesmo tempo, é uma simbologia que ela não é só abstrata, ela é uma palavra que tem poder, vamos dizer, é uma palavra de ação, ela não é só uma teoria, ela é uma ação, porque não adianta, como tu falaste, não adianta a pessoa falar isso se o próprio professor não tem esse entendimento sobre o mundo também, né? Não faz sentido eu dizer isso, né, falar isso, porque está lá no livro, eu tenho que falar. Mas se eu como professora, não entendo o meu mundo, né, o mundo no qual eu vivo como importante, trabalhar determinado tema ou tocar em determinada ferida, não faz sentido realmente, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco disso, se é um movimento que já acontece há muito tempo, é um movimento atual, se tu tem pessoas assim que tu poderia estar nos indicando que estão trabalhando essa questão da linguagem, não sei se isso faz sentido o que eu falei também. Uhum. Sim, é bem importante essa construção de outros significados, né? Uhum. Porque as palavras, as expressões, elas historicamente foram construídas nessa perspectiva, assim, racista, colonial, nessa perspectiva de negro como sinônimo de escravo, de negro como sinônimo de inferioridade. Então, é esse movimento mesmo de desnaturalizar, né? Como você falou, assim, a gente vai ouvir certas expressões, certas brincadeiras, né? E já vai ficar mais atenta, assim, já vai perceber ali a dinâmica, né, que está sendo propagada dessa ideologia racista, né? Então, é comum, assim, a gente né, ir desnaturalizando esse olhar, né? A construção desses significados positivos, ela passa muito também por uma estratégia, uma própria estratégia de aquilombamento, uma estratégia de quilombo, uma estratégia de construir e reconstruir a nossa própria história, a nossa própria memória, né? Se a gente pega, por exemplo, o próprio Abdias do Nascimento ali com o Teatro Experimental do Negro, fez todo um movimento de formação, alfabetização das pessoas que chegavam no TEM, e todo um movimento também de concursos
de beleza, afro, para trabalhar essa identidade positivada, essa estética negra positivada, né? A gente cresce ouvindo que o cabelo liso é o cabelo bonito, né? Então, a gente precisa fazer esse movimento de dizer que o black, que o volume, ele é power, ele é bonito, trazer esses outros significados, né? Porque, principalmente no espaço, assim, né? Nesses espaços, assim, da sociedade, a gente vai vendo que isso vai chegando pra gente. Então, a construção desses significados é extremamente importante, assim. Acho que isso, dentro da minha trajetória, eu fui aprendendo da maneira como eu fui percebendo que eu não era a mulher negra que me disseram que eu era, mas sim a mulher negra como eu me identificava, como eu me percebia, né? Que tem uma diferença aí muito, muito grande entre aquilo que te disseram que você é e aquilo que você começa a se identificar e dizer que você é. Né? Aí é uma ruptura total, assim, com uma perspectiva colonial, né? Então, é construção de imagem, assim, construção de imagem. E político, principalmente político, né, Lu? As palavras, a linguagem, ela é política. A Conceição Evaristo faz isso muito na literatura dela, né? Faz isso de maneira, assim, na literatura, na poesia dela, nos romances, né? Vou colocar os outros comentários aqui. Deixa eu ver aqui. A Ana colocou também da questão as redes sociais, né? Que permitem a gente estar tendo acesso, né? Esses diálogos, essas discussões, essas problematizações que, se a gente for realmente pensar na mídia oficial, não chega, né? Ou quando chega já porque já explodiu, vamos dizer assim, daí não dá mais para conter, então a gente é obrigado a falar, porque alguém vai pressionar a gente a falar, se a gente não falar, né? Então, realmente, o estudo das redes é muito importante. A gente agora, nesse processo da pandemia, né? A gente, no início, passamos um cortado, né? A gente conseguir se adaptar a esse ensino remoto, mas depois que a gente começa a visualizar, né, esses espaços também como um espaço de conhecimento, é um espaço de poder, acima de tudo, né? Porque quem está com a fala cria uma narrativa sobre as coisas, né? Então, até da gente fazendo as lives durante o ano, que a gente fez outras atividades também, foi justamente, mesmo à distância, né, o conhecimento, ele é importante, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser socializado. E sim, a internet, as redes sociais, elas têm o seu papel, vamos dizer assim, essas coisas negativas, as coisas, seus limites, mas ela também é um espaço de poder e penso que isso o movimento negro já está fazendo muito bem, os movimentos sociais estão começando, né, a fazer essa relação muito com a rede social. Ele é importante, né, claro, não ficar só nisso, né, mas nesse momento é o que nós temos, esse espaço. E nós, professores, ocupar esses espaços, né, de poder da rede social, porque se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar por nós. E aí a desinformação vai chegar, né? E, infelizmente, a gente não tem capital no sentido econômico para pagar impulsionamentos, promover publicações, então a única forma é o boca a boca, né? E usar realmente esse espaço de poder. Para mim é um espaço de poder além da comunicação, né? E assim, além das artistas ali que tu colocou, tu tem, assim, alguma influenciadora, alguma coisa que tu acha legal, assim, que tu poderia estar indicando, né? Influenciador, esses dias eu estava vendo na TV, não lembro agora quem que era, que daí a pessoa falou assim, essa dela, ela é influenciadora, né? Daí a pessoa disse assim, seu trabalho dela é um tipo de trabalho, eu preciso me dizer, essa pessoa está em que planeta, né? Óbvio que ser influenciador já trabalha há muito tempo, né?
Então, eu queria que falasse se tu tens alguma influenciadora aí, ou um influenciador negro que tu poderia nos indicar aí, até para os nossos estudantes estarem seguindo aí nas redes sociais. Sim, sim. As redes, né, ocupam esse espaço, principalmente da linguagem, da democratização, né, do acesso, e a gente pode também pensar, né, que eu falei democratização, já fiquei pensando também, né, do quanto que também isso chega, né, para todo mundo. Mas e a gente viu isso nesse contexto de pandemia também, né, no ensino remoto. Mas acho que também não existe um espaço que não tem as suas contradições. A gente pode pensar a escola e seus lugares de contradição, a gente pode pensar as redes sociais e seus lugares de contradição, a gente pode pensar a universidade e seus lugares de contradição. Eu acho que as contradições, elas estão ali, né, para a gente perceber e compreender. Então, sim, tem algumas questões das redes sociais para a gente ir pensando, mas eu vejo também como um lugar, assim, que a gente tem reverberado muitas coisas, né? A própria ideia aí de influencer, como você falou, criadores de conteúdo, lugares onde a gente pode acessar materiais que muitas vezes não estão chegando para a gente em espaços que são mais hegemônicos, né? Então tem uma série assim de pessoas que sim, que me formam também ali pelas redes sociais, né? Eu falei aqui várias referências, todas assim, as referências que eu passei são referências que me nutrem muito. E eu tenho acompanhado muito o trabalho da Riane Leão, assim, tem sido uma poeta que me inspira muito também a olhar para a minha escrita, me inspira a escrever. Tem a Alpile Xizala também, que é uma poeta que eu tenho me aproximado assim das leituras e mergulhado também. A própria, né, como eu falei, a Luiz Ribeiro, Mel Duarte, tem muita gente trabalhando com o slam, assim, que essas batalhas de poesia, né, que levam a gente para uma outra relação com a palavra. Então, nossa, meu feed, assim, das redes sociais, do Instagram, principalmente, cada vez mais falaram da Nathalie Neri, maravilhosa, né, a Nathalie Neri, Ana Paula Chongani, né, a Chongani também tem um trabalho maravilhoso, tem diversas, né, o Yuri Marçal na perspectiva do humor, assim, trabalhando sempre aspectos, né, para que a gente ri, já fica assim, né, causa aquele deslocamento. Tem muita gente, né? As referências são várias, e é legal a gente ir percebendo isso nas redes sociais, que quanto mais você entra em perfis, assim, né, de pessoas negras, mais o teu feed também vai trazendo publicações que são parecidas. Então, se você fica consumindo, né, só pessoas brancas, artistas brancos, referências brancas, o teu feed, assim, não vai apresentar uma diversidade. Ele vai ficar homogêneo, né? Então, é legal, assim, salvar as publicações de pessoas negras, artistas negros, indígenas, trans, né? Trazer cada vez mais essa diversidade, assim, para o feed, salvar mesmo e ir seguindo, né? Para também ter outras óticas, assim, outras perspectivas. Tem o site Mundo Negro, tem muita coisa, a gente tem, assim, olha, o que tem de referência não é pouco, não é pouco. Tem uma dica, a Luísa colocou aqui, ó, de uma outra influenciadora, Nathalie Neri. Maravilhosa essa palestra dela do TED, né, sobre a mulata, sobre o termo mulata também, é incrível. A Nathalie traz muitas questões sobre a cultura negra, né, numa perspectiva da antropologia também. A série Afronta, da Netflix, com certeza. Colocou ali, parece várias, inclusive, dessas cantoras que os nossos alunos ouvem, né? Gostam de... E elas estão lá também
A Netflix, apesar de ter paga, né? Quem sabe um dia fique mais acessível a todos, mas a gente lá na escola, a gente sempre conseguia acessar com a conta da Sonália, né, a diretora. Ela botava lá e a gente acessava. Usei várias vezes na sala de aula e permite, né, a gente ter acesso a outras, inclusive a filmes africanos, né, que a gente nunca iria assistir num cinema, né, mas que a gente consegue ter acesso. E aí é uma visões, né, de mundo, o cenário, o lugar, as roupas, a cultura, você consegue visualizar, né? Claro, tem a questão ficcional, mas a gente começa a educar o nosso olhar, né, para outras realidades que não aquela que a gente está acostumada a ver. A Ana também falou da questão... Também, essa série Afronta está também no YouTube, né? Também tem... tem no YouTube. Tá no então YouTube, dá para todo mundo acessar. Dá que tá linda. A Ana falou do livro do racismo recreativo, né? Quando a gente estava falando ali da questão das brincadeiras, que não são brincadeiras, né? Também é legal. Essa coleção toda, né, do Feminismos Plurais é muito legal. Eu compro todos por e-book, porque eu não tenho mais espaço no meu armário para botar livro. E é muito mais fácil, que daí quando eu estou ali, já olho, já copio, já... Então, também é uma que eu indico. Ontem, inclusive, a gente teve uma entrevista muito boa, né? Tu deve ter assistido, do Roda Viva, da Djamila, que foi ontem à noite. Também acho que deve ter no YouTube ou no Facebook. E vai ter algumas outras pessoas que eles vão entrevistar também toda segunda-feira. Claro, a gente sabe que tem, né? Não é o melhor programa, né? Mas dá pelo menos algumas coisas que algumas pessoas precisavam ouvir, elas ouviram. E vai ter também semana que vem, né? No Dia da Consciência Negra, vai ter um programa que o Lázaro Ramos fez, que vai ser sobre vozes negras, alguma coisa assim. Também recomendar para o pessoal assistir, para os estudantes assistir, que a ideia já é a TV aberta, que todo mundo consegue ver, né? Consegue visualizar. Deixa eu ver. A Bárbara colocou aqui, a professora Bárbara, que ela é a nossa intérprete de Libras, o filme Estrelas Além do Tempo. Também já trabalhamos lá na escola uns anos atrás, maravilhoso filme, né? E aí a gente não trabalha só a questão das mulheres, das personagens, mas todo o contexto, né, histórico que tem por trás ali, o que estava acontecendo naquele momento nos Estados Unidos, no mundo. A gente trabalhou essa questão também. Então, dá para ver que material a gente tem, né? Mas, às vezes, realmente, a gente precisa sentar a bunda, assim, na nossa cadeirinha, e ficar ali procurando, a gente vai achar muitas coisas, vai depender do nosso olhar, né? E aí eu queria, como já são 8h38, eu queria que tu finalizasse, assim, falando uma questão. O pessoal está te agradecendo aqui, tá? A Ana Rita está te agradecendo, parabenizando pelas tuas referências, muitas coisas, né, que a gente aprendeu nessa live. Quem chegou agora vai ficar salvo no Facebook e a gente depois vai postar também no YouTube da escola, no canal Escola Altino Flores, só procurar lá. Eu estou fazendo a propaganda. Peraí que eu abri coisa errada aqui. Era para abrir outra página. Já não sei mais nada aqui. A Chimamanda também, ó. A gente esqueceu de falar da Chimamanda, né? Estava falando das brasileiras, não falamos da Chimamanda. Também é outra... Cadê? Tinha outro comentário aqui da nossa outra diretora, a Silvia, também. Agradecendo, né, pela tua fala. Eu queria que tu colocasse, assim, para a gente finalizar a nossa live, assim, a ideia, né, claro, com um dia só e um pouco tempo para a gente falar tudo e discutir tanta coisa importante, né? Ainda mais que a gente ficou tanto tempo, assim, separado da escola fisicamente, então a gente sente que tem muita coisa para ser falada e que esse ano não deu para falar tudo que a gente precisava falar. Mas eu queria que tu colocasse ali essa questão da racialização, né, da ideia da raça,
Para a gente pensar ali, quando a gente pensou esse evento ano passado, o primeiro Conecta África que a gente fez ano passado, de forma presencial, a gente pensou justamente para não trazer a ideia de colocar só o mês de novembro, né, como mês para se tratar essas temáticas. Isso na nossa escola, a gente tem essa obrigação, e a gente cumpre essa obrigação de estar trabalhando durante o ano inteiro, mas a ideia do Conecta Afro, né, quando eu pensei esse nome, era para justamente a gente entender que faz parte da nossa formação, né? Nós, como pessoas, como brasileiros, né? Nós fazemos parte dessa conexão, e que essa conexão, ela, quando se conecta, ela não deve se quebrar, né? Ela está presente no dia a dia. E também pensar não como só resgatar coisas ruins, os males, né? Mas sim pensar para frente, né? Pensar o que a gente tem, o que a gente pode melhorar, e o que a gente pode pensar para as próximas gerações, que são esses estudantes que a gente está formando. E aí eu queria que tu colocasse, né, como que a gente falou um pouco da questão do professor, a função, mas a gente, assim, como cidadão, né, de que forma que a gente pode contribuir, né, com esse debate. Eu aqui me coloco como mulher branca, a maioria dos nossos professores são brancos, a gente, infelizmente, tem poucos professores negros na nossa escola, não só na nossa escola, mas no município de São José, e acredito que, se for fazer uma leva, deve ser no Santa Catarina, né? Não deve ser só situação nossa aqui de São José, né? Como a gente poderia contribuir com esse debate, né, dessa racialização, né, dessa questão de ir além, de a gente tentar avançar nesses pontos, e não só na escola, né, mas no nosso dia a dia, e como cidadãos, assim, para deixar uma mensagem, né, para a gente poder finalizar esse nosso evento, que, graças aos deuses, aconteceu. O Steve Biko foi um militante, ativista da década de 50, 60, assim, na África do Sul, no contexto do apartheid. Ele enfrentou muito, assim, colocou muito, né, naquele contexto do apartheid na África do Sul, a necessidade de voltar para a memória e para a história, e contar a história da África do Sul numa perspectiva que não fosse branca, porque naquele contexto ali da África do Sul, a população branca era menor, mas era a população branca que detinha poder de voto, político, economia, e havia uma segregação, inclusive, né, política e geográfica, assim, né, espaços restritos para pessoas negras e para pessoas brancas. A gente conhece muito a figura do Mandela, que foi alguém que lutou e se tornou um líder, e ficou muitos anos assim preso, né, até ser libertado na década de 90. Mas o Steve Biko foi alguém que militou fortemente. E ele militou também quando ele trouxe a ideia de consciência negra. Ele trouxe para a gente, né, a primeira vez que isso apareceu, esse movimento da consciência negra, através desse revolucionário que foi Steve Biko. Então, quando o Steve Biko ele funda esse movimento da consciência negra, ele estava falando na África do Sul, e isso chega depois para a gente aqui no Brasil, como que é importante esse processo de conscientização sobre um problema que, como ele diz, né, a gente precisa pensar por que a gente está falando sobre um problema que não foi a gente que criou. E ele fala isso porque ele está dizendo, nós negros, nós não criamos a maneira como raça acontece, a gente não nomeou, a gente não construiu esse processo, né? Houve uma engenharia, assim, né? Uma arquitetura de todo o processo de escravização e do tráfico. Então, o Steve Biko, ele fala, por que a gente precisa... A gente está conversando sobre um problema que não foi a gente que criou, mas é necessário esse movimento, né, de consciência negra.
Então, hoje a gente está falando de consciência negra, é legal lembrar desse intelectual revolucionário que foi assassinado aos 30 anos de idade, depois de 24 horas de tortura, né? Depois de um dia inteiro de tortura. E sabe qual que é a frase assim, que mais é emblemática? Eu dei todo esse contexto para dizer a frase do Steve Biko que é mais emblemática e marcante, que é quando ele escreve, ele diz o seguinte: a gente precisa arriscar o medo do nosso vocabulário. Aí eu fico pensando assim, Lu, se o Steve Biko, num contexto de apartheid na África do Sul, enfrentando toda uma questão estrutural, depois de, né, lutou até o último momento, mesmo diante de uma situação de tortura, ele não recuou, ele foi para o enfrentamento. Se ele escreve que a gente precisa tirar, né, o medo do nosso vocabulário, eu vejo isso como muito, muito inspirador para a gente. Muito. Para a gente enegrecer, sim, o nosso olhar, para a gente enegrecer as nossas referências, para a gente enegrecer a escola, né? Para a gente trabalhar outras perspectivas, para a gente formar de uma outra maneira a subjetividade e a autoestima de pessoas negras que estão ali, de pessoas brancas também, né? Que estão se formando nesse lugar de naturalização da sua pretensa universalidade, né? Para a gente ir rompendo com essas hierarquias. Então, para fechar, assim, acho que é isso, acho que a gente precisa arriscar o medo do nosso vocabulário, né? A gente ir partir para a ação. O como, acho que cada um constrói o seu como, né? Cada um vai construir o seu como, assim. Eu tenho percebido que alguns movimentos, algumas pessoas que eu tenho me conectado, movimentos que eu tenho me conectado, têm criado estratégias como a economia, né, transitar na valorização, na economia de pessoas negras, trabalho de profissionais negros, acessar, consumir profissionais negros. A gente tem um perfil no Instagram aí, que é o Economia Negra, que trabalha só dando visibilidade para diversos profissionais de Florianópolis, profissionais negros, na área da saúde, dentistas, médicos, advogados, enfim, design de sobrancelha, na área da estética, né? Então, tem assim, vários profissionais, porque uma coisa né, você falou, a gente no corpo docente, né, não tem poucos professores, professoras negras e negros, né? Então, onde que estão esses corpos, né? Onde que estão esses profissionais? A gente precisa criar esse lugar de ascensão econômica também. Acho que esse é um movimento, assim, né? Consumir trabalhos de profissionais negros e negras, leituras, enfim, mergulhar nesse processo de enegrecer economicamente, politicamente, artisticamente, intelectualmente, né? Acho que, de fato, assim, riscar o medo do nosso vocabulário. Vou falar agora depois. Eu super agradeço o convite. Obrigada, viu? Obrigada por isso. A Ju é maravilhosa, né? Eu vou dizer o quê? A pessoa que veio do teatro, né? Daí eu vou falar o quê com essa pessoa? Não tem mais o que falar. Já falei tudo que eu tinha pra falar. Assim, ó, isso eu sempre falo, eu sempre falei em todas as lives, não fala nada ainda, Sonália, eu vou puxar o saco de vocês. Falei antes e vou falar de novo, e sempre falei durante o ano todo que a gente tem uma gestão comprometida com isso, né? Então, isso é muito importante, né? Para que não fique o trabalho de uma pessoa só, de 1, 2, 3. E para o professor, para a professora, é muito importante ter esse apoio, principalmente pedagógico e principalmente da gestão, né? Penso que a nossa escola, ela é obrigada a fazer isso, né? Não tem como entender a comunidade dos nossos estudantes, a comunidade escolar, sem trabalhar esse enegrecimento, né? Porque é uma comunidade, em sua maioria, né, negra. Então, e não só a questão da cor, mas a questão da cultura também, né? Da onde eles vêm, das origens, das avós, dessas avós que cuidam dessas crianças, toda aquela... É impossível a gente não tratar disso, né?
E a gente não discutir, a gente não fazer isso fazer parte do nosso dia a dia. Mas, como eu falei, isso é um compromisso de todos, não é só porque na nossa escola é assim, né? Esse é um compromisso de tudo, de todos os professores, de todos os educadores do Brasil inteiro, né? E penso que esse não tem mais como a gente dizer que não, né? Não tem mais como fechar portas quanto a isso, né? Então, a nossa escola está com as portas sempre abertas. Agora, a próxima vez que tu conversar com a gente, já vai ser pessoalmente, tá, Ju? Chega de ser virtual, não tá mais. Então, assim, eu começo agradecendo, porque a Sonália, ela vai fazer a finalização, né, a hierarquia, que eu vou baixar a minha cabeça, tô brincando, ela não é assim, não, tô brincando. E eu quero agradecer novamente a parceria e dizer que ela não acaba aqui, e que o ano que vem nós estaremos fazendo o nosso terceiro Conecta Afro, tomara que seja presencial, mas acredito que até lá vai ser, né? E que todos nós continuemos se cuidando, né? Porque é o que nos resta, é a gente cuidar do outro, porque não está sendo fácil, mas como a Ju falou, se a gente se ajudar, se a gente se colocar, não ter medo, acredito que a gente consegue muitos avanços, né? Minha parte é isso. Eu quero agradecer, Juliana, pela tua participação com a gente. Eu acredito que a tua fala veio também trazer muita positividade no nosso trabalho, tá? Te dizer que a gente já riscou totalmente o medo, ainda não. Mas a gente já começou a apagar ele da nossa escola. Então, assim, a gente tem feito vários trabalhos durante o ano, né? Muitas das coisas que você falou ali, assim, eu vi alguns trabalhos realizados pelos professores. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, que a gente continue realmente essa parceria, né? Nós estamos plantando a sementinha, né? Então, assim, que a gente continue essa parceria, que a gente possa estar juntos, né? No próximo ano, no Conecta Afro. Se tu pesquisar na nossa página do Facebook, nós temos uma apresentação que a gente fez na Feira da Freguesia dos Orixás. Nós tivemos mais de 100 mil visualizações, se eu não estou enganada. Né? Então, assim, a gente trabalha desde com os pequenos até os adultos, né? Sempre nessa perspectiva. Então, assim, agradeço muito. O convite está feito. A Escola Altino Flores está de portas abertas para te receber, não somente no mês de novembro, mas durante todo o ano, né? Então, assim, que a gente realmente pense, não é só novembro, é o ano inteiro que a gente precisa trabalhar essas questões, né? Que envolvem todo mundo, não só a mim, não só a ti, não só ao nosso aluno, mas a toda a sociedade, a toda a comunidade. Então, muito obrigada, um abraço carinhoso, né? E que estamos aí, sempre para, no que possível, ajudar também. Obrigada, gente. Boa noite. Falando, não deixando de falar. Boa noite, né? Um super abraço. Então, agora virtual, né? Em breve, né, Lu? Presencial, aquele abraço, né? Uma boa noite. Obrigada pelo espaço, vida longa, né? Aos trabalhos da escola, nesse lugar de valorização da cultura e da história negra, né? Então, seguimos aí nessa empreitada. Uma boa noite, obrigada. Super beijo. Tchau, gente. Muito amor e muito trabalho, mas faz parte. Faz parte. Boa noite a todas e nos vemos o ano que vem no Conecta Afro 3. Aê. Tchau, pessoal. Tchau.